Eu tenho hoje a última ministração da nossa série sobre as parábolas de Jesus. Não abordamos todas as parábolas, foram algumas parábolas, especificamente as que Mateus registrou sobre o reino. Então, no primeiro domingo desse mês de agosto, eu falei sobre as parábolas no reino. No segundo domingo, eu falei sobre o que Jesus ensinou sobre a graça de Deus por meio da parábola registrada em Lucas, no capítulo 15, aquelas três histórias tão conhecidas. A história do pastor que foi atrás da ovelha, a história da mulher que foi atrás da dracma, e a história do pai que não foi atrás do filho, mas do filho que voltou para a casa do pai, conhecida por todos nós como a parábola do filho pródigo. Ali Jesus ensinou, por meio dessa parábola, sobre a graça de Deus, que se alegra quando os pecadores se arrependem e são encontrados pelo Senhor Jesus. No domingo passado, que foi a terceira ministração, eu falei sobre as parábolas e o dinheiro. Não é um assunto tão difícil, um tabu que a gente como cristão precisa superar, porque o dinheiro faz parte da nossa vida e o dinheiro também faz parte da vida da igreja. Fez parte, inclusive, do ministério de Jesus. As pessoas têm a ideia equivocada, a ideia errada, de que Jesus pegava todo o dinheiro que ele recebia e ele saía distribuindo para todos os pobres. Isso não é verdade. Jesus, claro, também ajudava os necessitados, mas Jesus também tinha um caixa, Jesus tinha uma tesouraria, para que essa tesouraria administrasse o ministério de Jesus. Então, o ministério de Jesus tinha custos para ele permanecer em atividade. Assim também, todas as igrejas, elas para se manterem em atividade, elas têm os seus custos ministeriais, e a nossa igreja, Vivendo o Reino, não é diferente. O que impede das igrejas avançarem, o que impede as igrejas de continuarem os seus trabalhos nesse sentido? Nós vimos, por meio de parábolas, que o que impede as igrejas de avançarem, de prosperarem na obra de Deus, é a avareza por parte de algumas pessoas que não entenderam que nós não somos dono do nosso próprio dinheiro. Nós somos mordomos que administramos os recursos que o nosso Senhor confia a nós. O que é o salário que você recebe no quinto dia útil, ou no dia 15, ou no dia 20? O que é aquela comissão que você recebe? O que é aquele negócio que você fecha como um prestador de serviço e recebe pelo seu serviço? O que é tudo isso? O que é o seu salário? É nada mais, nada menos do que o Senhor confiando a você um recurso que você precisa de sabedoria para administrar. E nós vimos por meio das parábolas que administrar com sabedoria é honrar o Senhor com as nossas primícias. Não com as nossas sobras, não com os nossos restos, mas sim com as nossas primícias. Então, se você quiser ser um cristão bíblico, porque ser bíblico não é ser cristão da moda, não é? Ser bíblico não é ser da modinha. Ser bíblico é a melhor coisa que tem, independente da modinha, porque a modinha vem e passa, e a palavra de Deus permanece para sempre. Um cristão bíblico, ele entende que todos os seus rendimentos, eles precisam ser administrados, tendo uma parte como primícia para a obra do Senhor, para o avanço da obra de Deus. E como a gente viu, infelizmente, algumas pessoas, elas não fazem isso por causa da avareza. A avareza é um pecado terrível. Eu disse aqui na semana passada que a avareza, ela está na mesma lista do pecado da imoralidade sexual. Então, quando a gente fica sabendo assim, meu Deus do céu, lá na casa daquela família, agora se revelou que um filho lá da irmã fulana é homossexual. Que escândalo! É uma imoralidade sexual. Só que você que se escandaliza com a imoralidade sexual, mas não se escandaliza com a avareza, desculpa, você é hipócrita.
Porque na mesma lista que está a imoralidade sexual, na mesma lista também está a avareza. Então, por que que uma parte a gente se escandaliza e a outra não? Por que que com uma coisa a gente fica apavorado e a outra a gente diz assim, ó, não, o homossexualismo é lá, como a avareza é no meu coração, então vou ficar bem quietinho aqui. Então, irmãos, nós precisamos ser bíblicos e precisamos ser generosos com os nossos recursos e assim honrarmos o Senhor. E hoje é a última ministração sobre as parábolas de Jesus. Eu vou falar sobre a oração, o que Jesus ensinou sobre oração por meio das parábolas. As parábolas de Jesus tiveram esse assunto como presente nos ensinos de Jesus. Pode colocar aqui, por favor, Luiz, na tela, esse assunto maravilhoso que é a oração. Sabe, irmãos, antes de ler aqui o primeiro texto, eu gostaria de dizer que Jesus ele teve uma relação bem especial com a oração. Porque Jesus não apenas ensinou sobre oração, Jesus orou. Jesus não apenas falava para as pessoas orar, Jesus orava. Jesus não apenas dizia que a oração é importante, Jesus vivia isso no dia a dia, na vida dele, separando um tempo para a oração, para a meditação, para estar com o Senhor. É interessante também essa relação de Jesus com a oração e o que Jesus comunicava com os discípulos, aquele grupo mais próximo dele, porque os discípulos prestaram atenção tanto na vida de Jesus, os discípulos ficaram tão focados em observar Jesus orando, que os discípulos então fizeram um pedido para Jesus. E esse pedido não foi para ensinar eles a pregar. Eu acho isso muito interessante. Não sei se você vai concordar comigo. Mas não tem na Bíblia os discípulos dizendo assim, Jesus ensina a gente a pregar. Não tem. Não tem na Bíblia os discípulos dizendo assim, ó, Jesus ensina a gente a evangelizar. Não tem. Jesus ensina a gente a ser músico. Não tem. Jesus ensina a gente a como devemos ministrar a melhor metodologia para o ministério infantil. Não tem. Jesus, como a gente tem que lidar com os adolescentes? Como a gente tem que fazer o ministério com os jovens? Não tem. Jesus ensina a gente a ser pastor? Também não tem. Mas na Bíblia tem os discípulos dizendo, Jesus ensina a gente a orar. Eu acho isso muito interessante. Os discípulos foram despertados a chegar ao ponto de pedir para Jesus, Jesus, a gente quer aprender contigo, como que a gente ora? Porque Jesus orava, porque os discípulos viam Jesus orando. Nós precisamos, irmãos, voltar a essa prática da oração. Nós precisamos voltar a ter esse bom costume da oração. Quantos aqui já foram de igrejas que pregavam bons costumes? Levanta a mão assim, ó. Né, Márcio? Tinha isso, né, Márcio? Bons costumes, né? O verdadeiro bom costume que um crente pode ter, irmãos, não é o de usar ou não usar bermuda, jogar ou não jogar bola, a irmã usar um brinquinho ou não usar brinquinho. O melhor bom costume que a gente pode preservar é o bom costume de buscar a Deus em oração. Buscar ao Senhor. Levar isso a sério. Ter um tempo da nossa vida, do nosso dia, na nossa semana, a gente organizar a nossa semana para incluir na nossa rotina um período para a gente buscar ao Senhor em oração. Jesus, assim como nós, foi um homem que tinha as mesmas necessidades e viveu como qualquer um de nós. Quantos aqui sofrem tentações? Pode levantar a mão, não é pecado não, eu estou aqui com a minha mão bem erguidona assim, ó. Todos nós temos tentações. Sabe o que Jesus fazia nos momentos de tentação? Ele ia orar. Ele orava. O que você faz quando você está passando por uma tentação? Por que você cai tanto? Por que você recorrentemente cai no mesmo erro? Por que você recorrentemente cede à tentação? Você não ora. Você não tem tempo para oração.
Quando nós nos dedicamos à oração, como Jesus se dedicava à oração nos momentos de tentação, nós nos tornamos mais resistentes à queda. Quando nós fortalecemos o nosso espírito através da oração, a gente cria uma casca de resistência, então a gente não cede facilmente. Jesus em tentação orava. Jesus, assim como nós na nossa vida, precisava tomar decisões difíceis, fazer escolhas. Todos nós aqui, irmãos, por favor, olhe para cá, não se distraia, deixe as crianças. Não fique olhando para as crianças, olhe, por favor. Irmãos, até me perdi, desculpa. Jesus tinha que tomar decisões difíceis na vida, fazer escolhas. A Bíblia diz que Jesus estava com um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas seguindo ele. Daquelas 5.000 pessoas, tinha umas 70 que tinham mais interesse. Só que daqueles 70 que tinham mais interesse, Jesus precisava escolher só 12 para caminhar com ele diariamente. A Bíblia diz que para escolher os 12 discípulos, Jesus passou uma noite todinha orando. Todinha em oração, para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. Olha aqui para mim, com todo respeito, com todo o carinho que eu tenho por vocês. Quantas decisões erradas na vida a gente já tomou, irmãos? Quantas cabeçadas na vida a gente já deu? Eu estou falando alguma coisa aqui que é só eu que vivo isso ou não? Tem alguém se identificando aqui? Porque a gente não ora. A gente não ora, a gente toma a decisão sem buscar a Deus. A gente não pergunta a opinião de Deus se é para ir ou não ir, e a gente vai. A gente não pergunta a opinião de Deus se é para mudar ou se não é para mudar, a gente muda. A gente não consulta Deus se é para comprar ou se não é para comprar, se é para casar ou se é para comprar uma bicicleta. Não tem aquela ditado, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Irmãos, até para casar ou para comprar uma bicicleta, ore. Busque a Deus. Jesus, para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, ele passou uma noite orando. E outra coisa, assim como nós, Jesus foi 100% homem e tinha momentos de angústia e tristeza. Eu não sei vocês, parece que não. Mas eu também fico triste. Todo mundo fica triste. Não pense você que o pastor é um ser supra-espiritual, super espiritual, que não tem momentos de fragilidade. Porque eu como arroz e feijão igual vocês. Então é normal a gente às vezes estar triste, estar angustiado. O que Jesus fazia nesses momentos? A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, que Jesus em angústia orava intensamente. Intensamente. Não sei se vocês já perceberam, talvez aqui até cabe um parênteses, até para meio que me explicar assim. Não sei se vocês já perceberam, mas lá na minha rede social, no meu Instagram, eu não sigo ninguém que é da igreja. Eu não sigo nenhum irmão da igreja. Nenhum, você pode procurar lá. Você vai encontrar a Vanessa, que é da igreja, mas é minha irmã. Eu sigo ela porque ela é minha irmã. Meu cunhado, minha mãe, eu sigo eles. Mas nenhum membro, nem a equipe pastoral, eu não sigo ninguém da igreja. Sabe por quê? Porque as redes sociais viraram um muro de lamentações, irmãos. As pessoas usam as redes sociais para desabafar. Isso me causava muito mal um tempo atrás. E eu falei, quer saber? Eu vou parar, eu não quero mais saber do que ninguém na igreja que eu pastoreio fica postando na rede social. Deu. Porque as pessoas, ao invés de irem orar e buscar a Deus, elas vão dar indiretinha na rede social. Irmãos, me desculpa, mas você é tão imatura, minha irmã, fazendo isso. Meu irmão, você é tão meninão de fazer isso. Vamos orar, irmãos. Está triste, está decepcionada, esperava alguma coisa de alguém e não veio. Ok, é normal o sentimento, mas não é indo para as redes sociais desabafar e dar indireta, é fazendo como Jesus diz em Lucas capítulo 24, Jesus nos momentos de angústia, ele ia orar ao Senhor, falar com Deus. Estou
Tá tudo bem, irmãos? Hoje é a pregação mais leve dessa série. Hoje é a mais leve de todas. Temos que orar, não é? A tristeza, veio a angústia, vamos buscar a Deus. Espernear, reclamar e... Não, vamos buscar ao Senhor, porque era isso que Jesus fazia. O que eu faço na oração, pastor? Tem tanta coisa que você pode fazer na oração. As pessoas dizem, pastor, eu não oro porque eu não sei o que dizer, pastor. Eu fico lá com o joelho dobrado assim. Pastor, a minha oração mais ou menos dura 2 minutos, pastor. Eu não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Então eu quero compartilhar com vocês aqui. Você pode agradecer. E eu tenho certeza que se você for honesto e honesta com Jesus, você não vai conseguir agradecer por tudo que você tem em 2 minutos. Você vai precisar de muito mais do que 2 minutos. Você vai precisar de muito mais do que 2 minutos. E a oração, e a gratidão, ela é um elemento, ela é um ingrediente da oração. Perdoe a minha simplicidade aqui, mas se a oração fosse uma receita, um dos ingredientes seria a gratidão. Então você tem que expressar ao Senhor em gratidão. Irmãos, eu fui ensinado dessa forma, então eu dobro o meu joelho, ou se vou orar em pé, ou se vou orar sentado, porque isso não é regra, mas eu inicio a minha oração e eu digo, Senhor, obrigado pela noite de sono, Senhor. Meu tempo de oração costuma ser sempre de manhã, então eu já começo a minha oração dizendo, Senhor, obrigado pela noite de descanso. Porque só quem sofre de insônia, perturbação, não estou dizendo que insônia é perturbação, tá? Pelo amor de Deus, estou falando 2 coisas separadas. Porque eu já tive perturbação. E insônia é uma coisa, perturbação é outra. Eu já tive perturbação espiritual, de Satanás me incomodar a noite todinha e não conseguir dormir. Então só quem já sofreu dessas coisas, sabe o quanto é ruim você passar a noite com o olho aberto, e você não conseguir dormir. Então nós, irmãos, que conseguimos dormir uma noite tranquila, como diz o salmista, em paz me deitei e peguei no sono. Então eu agradeço ao Senhor, e eu agradeço também pelo dia, porque o livro de Jeremias, no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, melhor dizendo, Lamentações 3, diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Amanheceu o dia, é a misericórdia do Senhor se renovando sobre a sua vida e sobre a minha vida. Agradecer, porque tem gente que não teve um teto para dormir e dormiu na rua. Seu colchão pode não estar nas melhores condições, mas tem gente que dormiu em cima de um papelão. Você pode não ter comido na noite anterior camarão, como eu ontem comi camarão. Fui fazer uma visita para uma família aqui da igreja e serviram camarão para me comer. Ô, coisa ruim. Você pode não ter comido camarão ontem, mas alguma coisa você comeu, e tem gente que não comeu. Tem gente que não comeu. O Daniel não comeu porque está fazendo tratamento no dente, mas tinha o que comer. Então você dizer para mim que você não consegue passar 2 minutos em oração, com tanta coisa que você tem para agradecer ao Senhor. E aí um outro ingrediente dessa nossa receita, que é a oração, confissão de pecado. Ah não, aí eu não vou nem entrar. Porque, irmão, a gente peca toda hora. Toda hora a gente peca. Você precisa se humilhar na presença do Senhor e dizer assim, ó, e você precisa, eu fui ensinado dessa forma também, que eu preciso nomear os meus pecados e as minhas falhas. Eu aprendi assim, que na oração eu preciso dizer assim, ó, Jesus me perdoa porque eu fiz isto. Você deve nomear, especificar
porque isso mostra que você está consciente da onde você precisa melhorar. Quantos aqui querem melhorar? Como é que você quer melhorar se você não pede para a pessoa que pode fazer você ser melhor? Você acha que você vai ser melhor por força própria? Você acha que você vai ser melhor por esforço próprio? Lembra que aqui, na pregação sobre a graça e a parábola, eu citei o texto de Isaías que diz que a nossa justiça própria para Deus é o quê? Quem lembra? Trapo de imundícia. Para quem não estava e tem esse costume de querer melhorar na força própria, eu quero te dizer com muito carinho que para Deus, esse esforço próprio de querer conseguir as coisas pela força particular, isso para Deus é trapo de imundícia. Trapo de imundícia era uma pessoa com uma ferida infeccionada e ela colocava um pano para segurar a infecção. Só que nem o corpo quer aquilo, e o corpo quer botar para fora, é algo nojento, podre. A nossa justiça própria para Deus é como trapo de imundícia. Nós não conseguiremos ser melhor, irmãos, se não formos na oração dizer: Senhor, tenho falhado nisso, mas quero que o Senhor me ajude a ser melhor, e estou aqui me humilhando perante o Senhor em oração, porque quero melhorar nisso daqui. A resposta de Deus para a sua vida será: Deus vai te ajudar a melhorar naquilo que você se humilha. Então a oração tem que ter confissão. Tem que ter confissão de pecados, de falhas. A oração, ela tem que ter petição também. Pastor, eu posso pedir? Claro que pode. Foi Jesus mesmo quem disse: pedi e dar-se-vos-á. Uma vez alguém falou: não, o verdadeiro crente, o crente fiel, ele nem pede. Oh, meu Deus do céu, é mais certo que Jesus então, que Jesus disse que é para pedir. Se Jesus disse que é para pedir, aí eu vou dizer: não, eu sou tão crente que eu nem peço. Você pode pedir, pelo que você quiser, inclusive por coisas materiais, não tem problema também. Pode pedir: Senhor, eu preciso crescer nessa área, que eu quero dar um conforto melhor para minha família, eu quero ser um parceiro melhor da obra do teu reino. Você pode pedir por todas as coisas. A moça pode pedir por um namorado abençoado. O varão aí, solteirão, pode pedir pela namorada abençoada. Não tem problema pedir por essas coisas que a gente considera carnais. Irmão, na vida do crente não existe nada que é carnal. Na vida do crente não existe nada que é secular. Deus quer santificar todas as coisas da nossa vida. E todas as coisas são santificadas por meio da oração, por meio da entrega. Então você pode pedir, e dar-se-vos-á. O Senhor tem o maior prazer, como bom pai, de abençoar os seus filhos e dar aquilo que os seus filhos pedem. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Deus é um bom pai, que quer te dar. Ele tem o prazer de te dar. Então peça. Oração pode ter petição. Gratidão, confissão, petição. Agora tem uma coisa que a oração tem que ter. E eu sei que vocês não vieram aqui para ouvir de mim, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas gostaria de abrir meu coração com vocês e falar sobre esse outro ingrediente que eu tenho uma relação especial. Eu, com muita responsabilidade aqui, sem querer me achar, mas eu falo para vocês, eu tenho uma relação especial com a intercessão, e a oração tem que ter intercessão, irmãos. Intercessão é separar um tempo do seu dia para orar por outra pessoa, é você esquecer que você existe. Irmãos, a intercessão é um gesto de amor incrível. Porque você esquece de você mesmo. E a pessoa está na sua cabeça. E você então começa a pedir e a rogar e a interceder pela proteção de Deus, não por você, por outro.
Você começa a pedir pela porta aberta, não para você, mas pela porta aberta para o outro. Você começa a pedir pelas bênçãos do Senhor, não para você, mas pelo outro. Eu tenho 2 dias da semana que eu separo apenas para intercessão. 2 dias da semana. Eu tenho uma lista que eu oro na terça, e aí eu tenho uma outra lista de pessoas que eu oro na quinta-feira. E essa lista me acompanha há um bom tempo já. E eu tenho o maior prazer de separar essa parte do meu dia para interceder pelas pessoas. Porque a oração intercessória é um gesto de amor ao próximo que só tem valor no mundo espiritual. Nesse mundo não tem valor, porque esse mundo é egoísta, esse mundo só pensa em si mesmo as pessoas. Mas no reino de Deus, a intercessão tem um peso incalculável, porque é o amor transbordando ao ponto de você renunciar outras coisas que você poderia estar fazendo, para você dizer: Senhor, agora esse tempo aqui é sobre eu, o Senhor, e fulano, e fulano, e fulana, e fulano. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar a você fazer a sua lista de intercessão a partir de hoje. Faça isso. Se você ainda não tem, faça uma lista de intercessão. E programe, coloque na sua rotina semanal. Seja disciplinado, seja disciplinada. Tal dia eu vou separar apenas para interceder por essas pessoas aqui. Eu encorajo você a fazer isso. E você vai sentir o amor de Deus transbordando na sua vida e também na vida dessas pessoas. Nós precisamos viver uma vida de oração. Eu me esqueci que eu tenho que pregar sobre as parábolas. Mas vamos lá então, só dar uma pinceladinha, quem sabe uma outra oportunidade eu entre com mais profundidade nisso. Mas a primeira parábola que Jesus falou e ensinou sobre oração, eu não vou ler a parábola toda para não ficar cansativo talvez, mas está em Lucas capítulo 11, do versículo 5 em diante. Eu gostaria, a gentileza, de você não ler agora. Apenas anote aí a referência e você leia na sua casa depois. Olha aqui para mim então. Jesus fala assim, ó. Suponham essa situação. Porque vamos relembrar, o que são parábolas? Parábolas são histórias hipotéticas. Você lembra disso que eu falei na primeira pregação desse mês? Parábolas são histórias hipotéticas. Não quer dizer que necessariamente aconteceu. Jesus está pegando ilustrações das possibilidades da vida das pessoas, e Jesus então extrai lições dessas atividades da vida das pessoas. Isso são parábolas. Jesus então aqui coloca hipoteticamente a seguinte situação: o cara está em casa deitado, já com a esposa, os filhos estão dormindo, a casa já está toda trancada, já está todo mundo dormindo. E de repente aparece um amigo, bate na porta e diz assim: ei, chegou uma visita lá em casa e eu queria que tu me desse pão para eu dar lá para a pessoa que veio me visitar nessa hora da noite. Aí o cara responde assim: não, mas já estou deitado aqui com a mulher, já estou aqui com a nega véia bem no quentinho aqui, eu não vou sair daqui. Não, mas eu preciso, e aquele cara que está batendo na porta, na parábola, nas entrelinhas, é o quê? O cara tem confiança que vai ser atendido. O que leva ele até essa cara de pau, de numa hora tarde da noite, e bater uma visita lá em casa? Confiança. Aquele amigo confia no outro amigo. Então o que Jesus quer ensinar nessa parábola? Que nós devemos orar confiantemente. Você pode passar 3 horas orando. Você pode passar 5 horas orando. Você pode passar até uma noite toda orando. Se você não orar com confiança, sua oração não vai valer de nada.
confiantemente, crendo, com convicção, que o Senhor vai nos atender. Olha que interessante. Jesus arremata essa parábola, lá no versículo 13, dizendo assim, ó: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jesus arremata a parábola dizendo: se nós, seres humanos, que temos a semente do pecado em nós, a gente tem condição de dar coisas boas para alguém, quanto mais Deus. Então, irmãos, a gente não pode orar com dúvida. No livro de Tiago está escrito que a gente, se orar com dúvida, é como a onda do mar, que vai, aparece, some, vai para lá, vai para cá. Nós não podemos orar dessa forma. Nós temos que orar com confiança. Então Tiago, lá no livro de Tiago, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas falhas que a gente. Elias era um homem pecador igual eu e vocês. Mas a Bíblia diz que Elias orou confiantemente, pedindo ao Senhor que não mandasse mais chuva sobre Israel. E a Bíblia diz então que Deus cerrou os céus, e por 3 anos e mais de 3 anos, não caiu uma gota de chuva sobre a terra, até o dia que Elias de novo foi orar e dizer: Senhor, agora eu quero que tu derrame chuva do céu sobre essa terra. Porque Elias orou confiantemente. Então nós não podemos ir para a oração assim: Senhor, estou aqui falando, mas no fundo eu nem acredito. Não deve orar assim. Ore com confiança naquilo que você pede, porque o Senhor vai abençoar e vai atender você, em nome de Jesus. A segunda parábola, Jesus agora vai ensinar sobre persistência. Na primeira ele ensina sobre confiança. Agora ele ensina sobre persistência, na parábola da viúva persistente. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, anote aí, não leia agora, por favor. Lucas 18:1, fala da parábola da viúva persistente. Essa viúva tinha uma causa, e naquela cidade tinha um juiz pecador, a Bíblia chama de um juiz iníquo. Um homem mau, um homem ruim, igual um juiz de uma nação chamada Brasil, um cara que não tem muito cabelo na cabeça. A gente sabe o que é um juiz ruim. E essa mulher vai até nesse juiz ruim, e ela diz: olha para a minha causa, olha para a minha causa. O versículo 4 diz: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais a me importunar. Irmão, Deus quer que você importune os céus com a sua oração. Deus quer que você inunde o céu com palavras de oração persistentemente. Nós vivemos isso na nossa casa. A minha mãe que está aqui orou pelo meu pai 35 anos pela conversão dele. 35 anos. A minha avó, a mesma situação, orou pela conversão do meu avô 40 anos. Então nós temos pessoas aqui na igreja que Deus está movendo a família, trazendo a família para o Evangelho, que também está há anos em oração, pedindo: Senhor, salva a minha casa. Oh, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você não desistir de orar. Oramá, surabá, calá. Quantos sentem essa graça nesse lugar? Receba, levante a mão para receber essa palavra. Não desista de orar. Deus vai salvar, Deus vai trazer de volta, Deus vai guardar, Deus estará com a mão dele, guardando, protegendo. Ei, o Senhor te trouxe aqui para dizer: não desista de orar e de buscar, porque
que a salvação vai bater na tua casa. Assim diz o Senhor aqui nessa noite. Não desista de orar. Seja como essa parábola dessa viúva. É uma parábola. Como eu disse, mais uma vez, é uma história hipotética. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que não tenha, mas no mínimo mexe com a nossa imaginação. Falo sempre isso para vocês aqui. A gente tem que ler a Bíblia imaginando a coisa acontecendo. E eu fico imaginando a mulher lá na casa do juiz. Ô, e aí? Me ajuda. Lembra de mim. Não desista de orar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você receber essa palavra. Você chegou até aqui, não desista. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Não desiste. Seja pelo que for que você tem buscado, não desista de orar. Ore com persistência. Essa viúva persistiu, persistiu, persistiu. E Jesus então fala a última parábola sobre oração, também no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus agora vai contar, e aqui eu encerro. Jesus aqui vai contar a parábola, imaginando a história de dois homens. Um é alguém cheio de justiça própria. Um é alguém que parece que está tudo bem, mas para Deus, na verdade, trapos de imundícia. É alguém que olha para os céus e diz, com o peito estufado: Senhor, eu isto, eu aquilo outro. E nessa parábola tem uma segunda pessoa, que vai para a oração e não tem nem coragem de levantar a cabeça para cima. Nessa parábola, o segundo personagem é alguém que não se sente nem digno de olhar para o céu. É alguém que inclina a sua cabeça e faz aquele tipo de oração assim: Senhor, nem me sinto digno de estar aqui na tua presença. Mas aqui estou, Senhor, pedindo tua misericórdia. Se na primeira parábola ele ensina sobre confiança, se na segunda parábola ele ensina sobre persistência, na terceira parábola ele ensina sobre humildade. Orar com humildade. O neopentecostalismo trouxe o eu determino para a igreja brasileira. Então as pessoas começaram a orar determinando as coisas. Irmãos, eu acho que Deus, Ele deve te achar um bobalhão, uma bobalhona. Porque é o caco, é o pó falando para o Todo-Poderoso, é o nada falando para o tudo. Eu determino o que tu faz. Não é até esquisito? Não é determinando nada, irmãos, é humildemente pedindo ao Senhor. Não é botando Deus na parede dizendo eu declaro. Nós não temos capacidade de declarar nada. Nós só temos capacidade de dizer: Senhor, eu sou um pobre coitado que preciso da tua misericórdia na minha vida. Desculpa, se você passou por alguma realidade evangélica, se você passou por alguma, fala logo bem no português, se você passou por alguma igreja que ensinou a confissão positiva, que ensinou o eu determino, você foi ensinado errado. Não tem, eu quero que você me abra a Bíblia e me mostre alguém determinando e mandando Deus fazer. O que nós temos é as pessoas pedindo em humildade ao Senhor, dizendo: Senhor, como aquele leproso de Mateus capítulo 8, que quando viu Jesus, a Bíblia diz que o leproso se aproxima e diz assim: Senhor,
se quiseres, podes me curar. Se quiseres. É segundo a vontade dele, é segundo a soberania dele, é segundo o poder dele, e não segundo o eu determino, o eu declaro. Nós não somos nada, ele é tudo em todos. Então nós devemos orar, como ensinou a primeira parábola do amigo que foi pedir pão para outro amigo, confiantemente. Devemos orar, como na parábola da viúva, persistentemente. Mas como na terceira parábola, devemos orar humildemente, reconhecendo que não é porque merecemos, porque nós não merecemos nada. Aliás, a gente merecia sim, a gente merecia um inferno bem quentinho. É isso que a gente merecia, um inferno bem quente. Mas a graça de Deus se manifestou para pessoas que não mereciam. Porque o que é o significado da graça? Favor imerecido. Se eu mereço não é graça, se eu mereço é mérito. Por que você recebe o seu salário? O seu patrão chega para você e diz assim, ó, olha, veja como eu sou bonzinho, estou aqui dando esse salário para você. Não é assim. Você recebe por mérito. Agora, quando você sem merecer ganha, é graça. E nós não conquistamos nada por mérito. Nós só conquistamos as coisas de Deus pela... Fique de pé.